gente recebeu o projeto da Maria e da Eloá para orçar, a gente logo se interessou em realizar essa reforma. São vários motivos que despertaram nosso interesse, mas o principal deles é que são 2 unidades, uma para cada irmã, e são só 2 andares de diferença. Então, além do fato da gente estar reformando 2 apartamentos, uma para cada irmã, a gente consegue fazer 2 obras no mesmo local. Isso pra gente também é muito valioso. Mas como todo projeto que se inicia aqui na Pronto, a gente sempre começa ele entendendo as necessidades das clientes. E esse é o primeiro ponto. Para isso, a gente busca entender com os arquitetos, numa apresentação que eles fazem do projeto para a gente, todas as expectativas dos clientes, no caso das clientes aqui, e todos os conceitos que eles estão planejando utilizar em cada um desses projetos. Para esses projetos, os nossos parceiros serão o Regis e a Cris da Von Dark. Logo de cara a gente sentiu a responsabilidade nesse projeto porque o Regis e a Cris nos disseram que a Maria e a Eloá trabalham já com construção e que a última experiência delas reformando apartamentos próprios não foi muito legal. Bom, gente, eu queria saber também um pouco das clientes, da Maria, da Eloá. Vocês já trabalharam com elas antes? Elas já tiveram alguma experiência com obra? Quais são as expectativas que elas têm quanto a esse projeto, quanto a prazo, execução, quanto a obra em si? Se vocês tiverem informação pra gente, ajuda. Elas são clientes nossas já há bastante tempo, além de amigas, na verdade, né? São amigas nossas. E elas trabalham com imóveis, então elas já têm essa experiência, elas trabalham com negociação de imóveis, então elas acabam fazendo reformas, esse tipo de coisa. Algumas reformas mais simples, outras que a gente acaba trabalhando com elas também, em projeto. Mas mais recentemente elas tiveram uma experiência um pouco frustrante com uma execução de obra, que era para ser simples, mas era grande, então elas focaram em fazer nos apartamentos delas agora, que é a sequência desse problema que elas tiveram, em contratar uma empresa especializada para não ter mais que esse desgaste que elas tiveram. Entendi. Inclusive, esses apartamentos atrasaram o desenvolvimento e a execução por causa dessa obra que teve muito problema. Então, o foco delas está em vocês mesmo para esse desenvolvimento. O cliente às vezes quer economizar um pouquinho, quer se envolver, tem tempo, mas aí acaba se envolvendo mais do que pode, né? Então acaba gastando até mais, aquele barato que sai caro às vezes, então perde o controle, a obra leva mais tempo do que deveria, aí tem a questão do aluguel. Desgastando mais também durante todo o processo. Acaba atrasando e atraso também, né? É aquele probleminha que tem, né? Que é a administração. Todo mundo olha tipo a administração e fica... não, mas isso eu faço. É quase uma logística, né? Então não vale a pena. É quase como se fosse um serviço acessório, né? Esse é um grande desafio nosso ali dentro do escritório, é mostrar para as pessoas a importância do nosso serviço. O nosso foco sempre é trabalhar com vocês por causa disso. Então, vocês vão tirar a preocupação nossa e dos clientes, né? Porque senão não adianta só ter um projeto bem feito se a pessoa que está lá não é capacitada para trabalhar. A gente já tentou obra pequenininha assim, contrata um cara, daí dá um problema, ele bota a logo no início do escritório. Aí não vai, aí um não vai, daí atrasa o outro, aí um não faz negócio, já tá lá pintando a parede, aí é um outro foi o outro. Uma pequena e breve experiência quando abriu o escritório. Fez uma execução de uma sala comercial de 20 metros quadrados e nunca mais. Uma última pergunta que eu queria fazer para vocês antes vocês apresentarem os projetos executivos. Eu gostaria de entender quais são os prazos dessa obra, se já está pronto, se o apartamento já está liberado para a gente entrar, o apartamento está vazio, está ocupado, as clientes vão estar na obra durante a obra. Então, qual que é a perspectiva quanto aos prazos? É para ontem, né? Esse é o prazo padrão, né? Prazo padrão dos nossos clientes, né? É para ontem. Tem que, na verdade, a entrega do imóvel atrasou. Teve um atraso grande ali. Da construtora. Então as chaves só vieram no finalzinho do ano passado. Tá. Como também estava num período que não tinha como dar sequência na obra, não valia a pena. Claro. Acabou sendo adiado para fevereiro para a gente começar a trabalhar nos apartamentos. Eu acredito que pelo tamanho da reforma, seja algo em torno de 2 meses para fazer tudo, de 2 a 3 meses, com a marcenaria. Tá. Né? Daí também tem esse delay da marcenaria, que ela precisa da obra executada para fazer conferência de medida. Elas gostam de participar e de visitar, mas eu acredito que nesse caso aqui, elas vão mais finais de semana, vão lidar mais com vocês online na parte de aprovações e orçamentos. Mas dentro da obra elas vão repassar mais com a gente, até pelo estresse que elas já tiveram no caso anterior, vai acabar tendo essa organização um pouco mais tranquila. Perfeito.
Eu sou a Cristine. Eu sou o Regis. Nós somos do escritório de arquitetura Von Dark. A gente criou a empresa há 4 anos. A gente está aqui nessa sala há 1 ano e meio, mais ou menos, quando a empresa começou a crescer, né? Antigamente era só eu e Regis. E aí foi surgindo trabalho, a gente foi, né, contratando estagiário, arquiteto. E aí estava todo mundo trabalhando de casa, então a gente estava sentindo falta de ter uma sala. A gente veio para cá tem 1 ano e meio, mais ou menos. Isso, o escritório já começou um pouco antes da pandemia, né? Então não fazia nem sentido a gente ter algum espaço próprio. A princípio, como éramos só nós trabalhando home office, né? A equipe começou a crescer. Hoje nós somos 8 pessoas, mais uns agregados. A gente trabalha tanto com arquitetura residencial, comercial, imobiliária. A gente faz, né, desde a parte arquitetônica de casa, prédio, quanto interiores também de residencial. Tem bastante comercial hoje em dia, a gente está fazendo bastante restaurante, a gente faz também escritório, um pouquinho de tudo, assim, né? Eu e o Regis, na verdade, a gente se conheceu na faculdade, aí a gente estagiou junto, a gente se formou, continuou trabalhando junto, aí a gente veio a se tornar vizinho também, então a gente mora perto, então a gente sempre esteve muito unido. E amigos, então a gente sempre conversava bastante, né, sobre a vida e o futuro, e um dia a gente viu que, assim, não tinha mais pra onde crescer, né? Não tinha mais pra qual escritório ir, então era um momento que ou a gente abre o nosso, ou a gente, né, se acomoda ali onde tá, então meio que surgiu, assim, não foi algo que a gente planejava, que sonho ter um escritório, mas era pra ser, né? No fim das contas, era pra ser, porque a gente faz aniversário junto, a nossa família se conhece do interior, estão todos da mesma cidade, acho que a gente é vizinho, a gente é colega, a gente é amigo, então... Mas é muito de uma hora pra outra, assim, sentido, né? A gente tava tendo uma conversa, assim, e do nada, vamos você falar sobre o nosso, então... Meio que surgiu assim do nada e deu super certo, assim. É isso. Na verdade, a gente gosta do que a gente faz, então isso faz a gente feliz. A gente é muito empolgado com todos os projetos, todos os clientes são iguais, a gente... cada vez que aparece um cliente novo, a gente assim, mas eu quero tanto fazer um negócio desse, a gente nunca fez, aí a gente se empolga muito. Cheia, mas a gente quer fazer, esse aqui é novo, esse aqui é legal, esse aqui é diferente. A gente tem a agenda cheia. A agenda cheia é uma palavra que a gente tem ouvido bastante, mas a gente não consegue dizer não, assim, ainda mais quando há projetos diferentes que a gente quer fazer. Hoje a gente vai falar sobre o apartamento da Maria, só pra gente dar uma passada geral aqui do que ela pediu pra gente, né, e por que a gente tem umas soluções antes de a gente entrar na parte de obra. A gente tem o briefing do apartamento em geral. É um apartamento mais romântico, feminino, porém adulto, assim, nada, né, a solicitação dela foi tons do pôr do sol, então, tipo, a gente vai do amarelo, rosas, roxos, basicamente o que a gente tem aqui de mood, assim, mas, e a gente permeia isso dentro do apartamento, né? A gente tem algumas modificações de obra que a gente vai repassar já. E aqui, logo entrando no apartamento, o hall de entrada, que é um dos pontos de cor, o restante a gente vai deixar toda a base branca. Então a gente não tem muitas paredes coloridas nesse caso. A gente vai inverter o layout da sala. Então a gente tem foco naquele arco, né? Que é esse arco executado ali em drywall, que vai fechar um pouco a cozinha, a gente está deslocando a porta para isso. E invertendo o jantar com o estar. E também parte do drywall vai esconder a geladeira, que ela fica ali no lado de dentro. Com essa inversão a gente vai ter que trocar os pontos de TV, então os pontos de TV estavam aqui próximo de onde é o jantar hoje. A gente está trazendo aqui para ter uma bancada grande já unindo com o hall de entrada. Essa bancada vai ser sapateira, vai ter tudo que precisa ali, então a gente vai ter infra escondendo o equipamento ali dentro. Né? Não tem painel, os pontos estão passados na parede mesmo, né? Então eles interligam embutidos na parede. E a gente está deslocando a porta do hall de entrada e modificando as portas dos banheiros também, tá? Aqui, olhando um pouco mais nesse ângulo, a gente vê agora a geladeira, né? Que ela está escondida ali pela parede em arco, que também nivela com o pilar que a gente tem naquele canto, e essa bandeja de luz, né? Pode ver que não tem nenhum outro ponto de luz no teto, né? A gente só tem essa bandeja e o pendente do jantar. Que hoje já tem aquele gesso no hall, né? Isso. Então, para disfarçar essa testa, a gente puxa e... Isso, a gente cria um alinhamento ali, assim, criando esse volume todo monocromático ali no hall. Essa porta, ela é aqueles sistemas de porta pronta, ela é laqueada, mas o próprio condomínio já pintou ela por fora, então não vai ter problema de pintar ela por dentro. Eu acredito só, talvez tenha que fazer um selador certinho, a gente vê qual que é o material ali para ter aderência. E a ideia também é que essa extensão ali do gesso ali, ela sirva também como uma prateleira também, né? Isso, ela tem um apoio nos lados pra gente colocar planta e tal. Então só o gesso não teria suporte, tem uma bandeja de aço ali pra gente fazer.
Na verdade, essa bandeja, na verdade, ela não está no nível do forro, né? Ela é uma prateleira mesmo de drywall que está encaixada por baixo de uma viga, justamente para disfarçar essa viga ali. Essa prateleira aqui que a gente vai ter que instalar, eu desenhei esse croquis para a gente conseguir fixar ela na viga, né, nas laterais, então a gente vai ter todos esses pontos de fixação, então vai ficar meio que uma caixa mesmo, a gente só vai ter que fazer um recorte aqui para passar a fita LED, e isso ajuda também a estruturar o drywall e vai proteger essa borda aqui do drywall, né, da parte da frente, porque quando estiver tirando uma planta, alguma coisa, para não derrubar e não desestruturar, né, então ela fica como uma caixa mesmo. Então tem o hall de entrada e aqui a gente já está simulando a possível integração com a sacada, apesar de que não está mexendo porque o condomínio não autorizou. Mas pode ver aqui o fundo da cozinha, como esse arco ele dá uma força lá para aquele pano de fundo da cozinha, exato, que é a bancada roxa que nem ela tinha pedido, mas o resto da base toda é neutro. Inclusive a gente está cobrindo a boca da churrasqueira com um quadro ali, por isso vocês não estão vendo ela. Aqui de cozinha a gente não está modificando muito ponto de lugar. A gente só deslocou, acho que a máquina de lavar louça para ela ficar aqui mais próxima da pia. Entendi. E aí a geladeira que fica aqui no pano de fundo. Ela não vai ter ponto de água, até não tem que se preocupar com isso. O tanque a gente vai deixar ele escondido, então na marmoraria vai ter esse detalhe. É uma torneira dobrável que foi encomendado. Ela fica escondida dentro do tanque, para ter mais área de bancada, para aproveitamento do espaço. Eu acho que isso fica bem legal. Interessante isso. O filtro aqui do canto, ele provavelmente vai ser eliminado, tá? Isso é uma das definições que elas me pediram. Mas essa questão do tanque acho que fica bem legal, porque como é uma cozinha e área de serviço integrada, a gente não tem tanta área de bancada, e assim a gente consegue otimizar o espaço. Elas não fazem faxina todo dia, não precisa do tanque aberto todo dia. Perfeito. Aí a gente consegue fazer essa mudança ali. E a gente tem o pano de fundo completo. Uma coisa importante aqui, tá? Como a gente vai ter esse pano de fundo de mármore na cozinha inteira, elas pediram para não ter nenhuma tomada no plano de fundo. As tomadas foram todas deslocadas pro aéreo, elas estão embaixo do aéreo. Esse é um negócio bem legal. Tá encaixada junto com o LED ali embaixo. O LED está um pouco afastado e as tomadas estão embaixo, assim a gente tem a pedra bem valorizada. Tem uma pedra um pouco mais marcada, então por isso que não vai acontecer. Uma etapa muito importante no nosso processo de reforma aqui é a etapa da visita técnica. Aqui na Pronto, como vocês sabem, a gente não executa a obra sem projeto. E por mais que esses projetos sejam bastante detalhados, tem coisas que a gente só descobre, são especificidades de cada unidade, na verdade, estando no local. Esse momento da visita técnica a gente sempre faz acompanhado dos arquitetos que desenvolveram o projeto para aquele espaço. Isso é importante para as duas áreas, tanto para a arquitetura quanto para a engenharia, porque a gente, além de já estreitar relações e se conhecendo melhor, a gente consegue olhar ali no local da obra quais serão os principais desafios que a gente terá. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Cris da Mondarte, arquiteta, a gente está aqui para Pronto, o Alexandre e o Diogo. E a gente vai apresentar um pouquinho do apartamento de lá para vocês. Aqui é a sala, então é uma planta um pouco fora do comum, a gente não tem muita parede aqui para colocar móveis. Então, o que a gente pensou aqui, né? A gente fez uns estudos de layout, então a gente decidiu criar uma paredinha para o posto do sofá, fazer essa divisão com a cozinha, né? E a TV vai ficar aqui nessa parede. Aqui na cozinha, como ela é toda aberta, a gente vai criar uma paredinha aqui para colocar a geladeira aqui de lado. A gente vai deixar toda a bancada ali integrada com área de serviço, né? Que temos uma vista, então a gente não vai fechar, a gente vai fazer uma bancadona toda. E aqui vai ficar a sala com o sofá aqui. Toda um painel aqui, que a gente tem inclusive um bar embutido naquela parede lá, porque o bar é o coração da casa, né? Que a gente gosta de tomar uns drinks, um espumante, então tinha que ser um espaço maior. Como o quarto onde vai ser o escritório não é tão utilizado, a gente pegou uma área, né? Roubou uma área daquele ambiente para fazer um bar todo embutido ali naquela alvenaria, para não criar nenhum volume, para não atrapalhar a entrada, né? Então naquele cantinho ali também vai ficar o jantar, então a gente decidiu embutir naquela parede e depois a gente vai tratar tudo com um painel aqui para dar uma unidade. Então vai ter o painel ali na frente do bar, vai ter a porta-painel aqui para circulação e todo o bar aqui, todo o painel aqui, vai ter um armário aqui embaixo, prateleira. Então essa foi a nossa ideia
ideia para a área social. Aqui a gente está então no quarto de hóspedes / escritório, que é esse pedacinho aqui que a gente vai roubar aqui desse quarto, que a gente vai embutir o bar, né? Então a gente vai ter uma parede aqui e depois a gente complementa com o armário aqui. Aqui vai ter um sofá-cama para receber os amigos. E aqui na janela vai ter a bancada de trabalho, né? Que o cliente trabalha em casa, então aqui entra toda, né, a luz, tem essa vista. Bom, agora que a gente já conheceu os clientes, já tivemos o briefing do projeto e a gente já fez a visita técnica, chega a hora da gente reunir a nossa equipe e começar o planejamento de execução dessas obras. E melhor do que eu para contar essa história, quem vai falar isso para vocês é o Alê, o cara que criou esse processo aqui na Pronto Engenharia. Bom, meu nome é Alexandre, eu sou, além de engenheiro civil, eu sou sócio aqui da Pronto, sou diretor da parte de engenharia e da parte comercial da Pronto Engenharia. A Pronto existe há 6 anos, mais ou menos, né? Ela iniciou lá em 2016 como Pronto Reformas, já migrou agora para Pronto Engenharia depois de 2019. Uma empresa de gestão de obras, ela trabalha geralmente em 3 etapas, ou pelo menos aqui dentro da Pronto a gente divide em 3 etapas as atividades de gestão. A gente divide em planejamento, execução e a parte de pós-obras. Bom, gente, hoje a gente vai começar a falar sobre a obra da Maria e da Eloá. Elas são 2 irmãs, a gente fechou 2 apartamentos com elas, um de cada um. Os 2 apartamentos são no mesmo prédio, tá? Então a gente vai fazer a obra ali no Top Vision, ali no centro, aquele obra nova recém-entregue. E a ideia é que as 2 obras aconteçam de forma concomitante, tá? Então a gente vai estar executando as 2 obras ao mesmo tempo. Tá? A gente pretende começar a obra dentro de 1 semana e meia, mais ou menos, 1 semana. Vai depender um pouco dessa nossa etapa de planejamento que a gente está fazendo aqui agora. Mas antes, eu queria saber de algumas etapas, como é que está a parte de contrato, Gabi, se já está encaminhada, se os clientes já assinaram. Então, Ale, a parte de contrato já está assinada, certo? As 2 clientes já assinaram, já está aprovado, aconteceu muito perfeitamente. Então, isso já faz parte então, do e-mail de boas-vindas. O e-mail de boas-vindas é o nosso primeiro contato oficial com os clientes e a gente prepara uma série de documentos que vão ser fundamentais para o desenvolvimento da obra junto dos arquitetos e dos clientes. Por exemplo, a gente manda o manual do cliente, que vai conter todas as informações como o plano de obras, as informações sobre a apólice de seguro que a gente fechou para o imóvel dos clientes, o número da RT, que vai dar respaldo técnico, dentre outras tantas informações. Além disso, nesse mesmo e-mail, a gente encaminha um link com a planilha de acompanhamento de obras, que é onde o cliente vai conseguir fazer o acompanhamento a hora que ele quiser da evolução físico-financeira. Todos os gastos, todos os investimentos que o cliente for ter no imóvel dele estão contidos nessa planilha de acompanhamento de obras. Bom, o propósito da Pronto é transformar a experiência de obras, né? A gente não quer aqui dentro da empresa que um dos momentos de maior realização de um sonho, né, como a reforma ou construção de um imóvel, vire um pesadelo, né? Então a gente tenta buscar um processo onde o cliente ele possa ser acolhido através dele, né? Então focando bastante na transparência desse processo, mas também na comunicação com os nossos clientes, para que a gente consiga alinhar as expectativas e manter essas expectativas durante todo o projeto. Vocês lembram que eu falei para vocês que a gente queria muito pegar esse projeto? Agora que vocês já os conhecem, já foram apresentados a cada um desses projetos, acho que vocês conseguem entender a gente, né? Olha só que legal a expectativa que a Maria, que é uma das nossas clientes, tem sobre a reforma dela. Eu me chamo Maria, tenho 38 anos e sou advogada. Eu moro em Florianópolis há mais de 20 anos e desde que a gente veio morar pra cá com a família, a gente se identifica muito com essa área, com o Parque da Luz, a ponte. Então eu sempre me identifiquei muito com essa região. Então eu moro aqui no centro desde sempre, desde que a gente veio morar pra cá. O que me chama muita atenção nessa localidade é o pôr do sol. Eu sou apaixonada pelo pôr do sol na beira-mar e na ponte e é isso que me trouxe para cá. Quando a gente vinha passear e ver o parque, é sempre um horário e sempre aquele momento do pôr do sol, aquela atmosfera de Florianópolis no final de tarde. O que mais eu gosto daqui é a vista, que é uma vista incrível, maravilhosa. Quando eu decidi comprar esse apartamento em Porto Alegre, no pôr do sol de Porto Alegre, a gente estava viajando. E aí eu, pensando em voltar para casa, eu falei, nossa, eu queria voltar para lá. Queria voltar lá para aquele apartamento. Só que quando eu estava vendo para comprar, estava comprando essa posição que hoje é a da minha irmã.
E no meio desse processo, eu escolhi o outro que tem a vista só da Ponte Hercílio Luz e do Parque da Luz. Foi uma decisão assim de vida, já faz uns 5 anos, e aí eu comprei na planta e comecei a fazer todo um planejamento de vir morar para cá. Discuti muitos anos com a Regis e com a Cris qual seria a arquitetura do apartamento, e essa ideia do pôr do sol ela permeia muito no projeto. O original era um pouco mais, né? Usando na coloração e tal, nas cores escolhidas, mas é o que me move assim para montar o apartamento. Então tem muitos tons de lilás e rosa que a gente encontra no pôr do sol aqui dessa posição. Totalmente direcionada para mim, pensando na minha rotina e nas coisas que eu gosto de fazer, que são cozinhar, assistir filmes, assistir o pôr do sol. E eu tenho uma gatinha, então também o conforto da gatinha.